Olá, gente! Como vocês estão? Nós aqui de volta, no Psicologia Mais Fácil, tentando transformar mentes, fazer diferença e transformar o ensino e, sobretudo, o aprendizado da psicologia em algo interessante e factível. Eu queria discutir um pouco com vocês sobre transtornos de adição. E dentro desses transtornos, eu queria discutir alguns conceitos. Uso. O usuário. Uso é aquilo que você faz de vez em quando, sem prejuízos disfuncionais. A pessoa bebe no final de semana, na sua casa, numa festa, não controla a bebida, ou a pessoa joga, faz uma fezinha na Mega Sena de vez em quando, mas sem prejuízo, sem deixar de fazer outras coisas, essa pessoa está em uso. Abuso. Abuso é quando a pessoa inventa situações para lidar com aquele fato. Eu tenho que ir para a festa, eu levo a minha bebida se a festa não tiver bebida. Opa, acordei e sonhei com o número da Mega Sena, vou lá jogar. Não, tá na promoção Black Friday, eu tenho que ir comprar. A gente tem que ver se isso já não é um abuso. Existe o que a gente chama de tolerância. O que é tolerância? Certo? É quando eu preciso usar cada vez mais aquela substância ou ter cada vez mais aquela atividade para poder ter a mesma sensação de antes. Então não adianta eu tomar uma dose, eu tenho que tomar 1 litro para ter a mesma sensação de antes. Não adianta eu fazer uma fezinha, eu tenho que fazer um bolão de R$5.000. Não adianta eu comprar aquela compra que exagera, eu fico eternamente devendo no cartão de crédito. Então eu tenho transtornos de adição e eu já estou dependente, eu preciso cada vez mais daquela substância, ou daquele procedimento, ou daquele comportamento, para ter o mesmo prazer. A partir dessa tolerância eu desenvolvo um negócio chamado dependência. A minha homeostase, o meu equilíbrio corporal e psicológico só se dá naquela situação. Uma pessoa que é dependente de uma droga, ela só consegue ficar equilibrada com o uso daquela droga. Eu poderia dar o exemplo da minha dependência, Eu tenho pressão alta, eu dependo de um remédio para pressão, para manter minha pressão estável. Então eu tenho uma dependência, certo? Overdose é quando eu uso a dose tóxica daquela substância. É quando eu passo do ponto e me ponho em risco. Tá? Outro conceito é o conceito de abstinência, que são os efeitos físicos e psicológicos advindos da não utilização daquela substância. Esses conceitos vão ajudar vocês no dia a dia a entender exatamente e posicionar as pessoas que procuram vocês necessitando de ajuda. Outro ponto para a gente conversar, gente. É triste, mas tudo bem. Perdoem este ser que vos fala. Outra questão que eu queria passar para vocês é a respeito da inimputabilidade. Todos nós já lidamos com situações em que as pessoas se dizem inimputáveis, ou seja, eu não posso ser responsabilizado por aquilo que eu fiz. Porém, do ponto de vista penal, uma inimputabilidade só pode acontecer em um transtorno extremamente grave e que tire da pessoa a capacidade de julgamento. Ou seja, personalidade antissocial não é inimputável. Por quê? Porque a pessoa sabe o que está fazendo. Ela pode não sentir remorso, mas ela sabe. Uma depressão não é inimputável. Um border não é inimputável. Uma dependência de tabaco não é inimputável. O alcoolismo, não é porque eu estava bêbado, não é inimputável. Tá? Para ser inimputável, teria que ser uma esquizofrenia,
porque ela está alucinando, está tendo delírio. Uma esquizofrenia em surto, essa pessoa é inimputável. Um autismo com um grau de atenção muito grande, tá? Uma deficiência intelectual grave, onde essa pessoa diga que, ou seja, incapaz de julgar as consequências dos próprios atos. A essas pessoas é regrada a inimputabilidade. Professor, mas muita gente chega no juízo e diz, porque eu estava sobre forte comoção, porque eu estava pautado por emoção. Gente, toda vez que a gente tiver raiva de alguém, a gente for matar alguém, tinha ninguém vivo no mundo, né? Talvez alguns tivessem até me matado já. Então, inimputável do ponto de vista penal é uma doença ou um transtorno mental grave e que tira da pessoa a capacidade de julgamento da realidade. Tem que ter conteúdo psicótico, tem que ter conteúdo alucinatório permanente, não é um estado temporário, é um estado permanente, tá? Pode até entrar como atenuante, mas não como inimputabilidade, os outros transtornos. Então, grave emoção é atenuante, não é inimputabilidade, tá, gente? Uma esquizofrenia, certo? Algum transtorno que realmente não, essa pessoa tem uma deficiência intelectual grave. Aí, ok, ela é inimputável. Transtorno de ansiedade generalizada. Como o próprio nome diz, um transtorno de ansiedade generalizada tem que ser generalizada essa ansiedade. Tá? Tristeza, irritabilidade, alterações de apetite, ideação suicida, a gente caminha mais para um transtorno depressivo. Episódios abruptos de medo e pavor, acompanhados de sudorese, taquicardia e dificuldade de respirar, a gente ia mais para a síndrome do pânico. Sintoma de calor, sensação de não conseguir respirar, associada a contato com grupos de pessoas desconhecidas, a gente iria mais para agorafobia ou algum tipo específico de fobia social. Sintomas de tédio, tristeza, rituais sistemáticos e repetitivos, falta de sentido e receio excessivo quanto ao futuro, a gente ia para o transtorno misto, iria para outro tipo de avaliação. A ansiedade, o que é comum, a dificuldade em relaxar, angústia constante, tá? Dificuldade em se concentrar, insônia, muita irritabilidade, sem um objeto fóbico específico. Aí eu estou falando de uma generalização. Essa generalização é que vai caracterizar o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Ainda dentro dos transtornos de personalidade. Tá? Personalidade antissocial é um padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros, podendo ser a sociopatia ou a psicopatia. Quando esse padrão de desconfiança e suspeita que as motivações dos outros são interpretadas como malévolas, eu estou falando de uma personalidade paranoide. Quando eu tenho um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos e uma impulsividade acentuada, eu estou falando de uma personalidade borderline. E quando o padrão é de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia com os outros, eu estou falando de uma personalidade narcisista. É muito importante a gente entender que esses sintomas não são assim plenamente definidos. Muitas vezes o borderline vai ter um componente narcisista, o antissocial também vai ter um componente narcisista, o borderline vai ser algumas coisas de paranoide, mas é o padrão, aquilo que é mais evidente naquela personalidade, que vai determinar que tipo de transtorno essa pessoa tem. E a gente falou também, né, do que seria psicossomático. Psicossomático é uma doença, ou doença psicossomática, é quando o nosso corpo manifesta um sintoma de origem psicológica. Manifestação psicossomática é quando essa manifestação é só um sintoma. Por exemplo, a dor de barriga antes da prova é uma manifestação psicossomática. Uma gastrite já é uma doença psicossomática. Uma falta de ar quando você vai ver uma pessoa que você gosta,
Ai meu Deus, lá vem ele, lá vem ela. É uma manifestação psicossomática. Uma asma é uma doença psicossomática. Transtorno afetivo bipolar, transtornos depressivos, transtornos ansiogênicos não são por si só doenças psicossomáticas. Tá? A síndrome do pânico, pelo sintoma físico muito forte e pela base do seu sintoma físico, ela sim já é considerada uma doença psicossomática. Lembrando também, gente, transtornos de personalidade, ele se manifesta inicialmente na adolescência e na fase adulta. A gente já conversou sobre a questão da infância, né? Na infância eles são transtornos de conduta e a gente vai observar a evolução. E eles vão se apresentando de maneira estável ao longo da vida, gerando prejuízos para a pessoa. São alterações de personalidade que se desviam acentuadamente daquilo que é comum para a cultura. As fronteiras entre os transtornos não são claramente discerníveis. É difícil você separar um transtorno do outro, como a gente falou, muitas vezes aquilo que é transtornante é um traço de personalidade de outro transtorno. Espero ter ajudado vocês com essa breve revisão não, né? Com esses vídeos, ou esse vídeo aleatório de psicossomática, para que vocês possam se orientar um pouco, né, acerca do porvir. Grande abraço para vocês.